nome é Vera Pape, eu sou flautista, formada na Universidade Federal de Minas Gerais, com licença em Ciências da Educação pela Universidade de Paris 10, Nanterre. Com relação ao assunto desta noite, eu diria que a minha palavra tem sido qualificar o debate, construir o consenso em uma cidade cuja pressão sonora é imensa e caótica. E o direito ao trabalho do músico, pois musicista, aliás, sou. Meu nome é Samanta Braga, sou advogada, atuo na área de Direito Administrativo e Criminal, sou assessora jurídica da Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Minas Gerais, e minha opinião a respeito da alteração da lei é que ela é um tanto quanto restritiva e que poderiam ter sido tomadas outras medidas para não proibir a execução de música em ambientes externos. Meu nome é Leonardo Matos, eu sou vereador em Belo Horizonte pelo 4º mandato consecutivo e apresentei o projeto de lei na tentativa de pacificar as relações entre os usuários desse tipo de estabelecimento, bares e restaurantes, e aqueles que moram na vizinhança que vêm sendo extremamente prejudicados. Por isso, a razão do projeto e a razão do nosso esforço e do nosso empenho para a aprovação do mesmo. E eu sou Jair Stacanelli e está no ar o Horizonte Debate. Olá, o Horizonte Debate de hoje fala sobre uma nova lei do silêncio em Belo Horizonte. Acredito que vivemos uma democracia muito jovem, mas algumas leis elas saem do debate legislativo, da Câmara Legislativa, e entram nos lares, nos bares e na conversa e no cotidiano das pessoas. Vereador Leonardo, bem-vindo. Como é que nasce a lei no legislador? O senhor escutou as pessoas, o senhor escutou os donos de bares. Como a lei nasce, primeiramente? São várias origens o processo legislativo, mas essa especificamente surgiu da indignação de uma população impotente, incapaz de resolver um problema gravíssimo que vive, e apresentaram uma série de denúncias à polícia, aos órgãos administrativos e chegou à Câmara. E nós fizemos muitas audiências públicas, muitos debates, tentando encontrar uma forma de pacificar essa relação. E a que nós encontramos, do ponto de vista imediato, é a atuação na Lei do Silêncio, apesar de nós acreditarmos pessoalmente que precisamos aprofundar um pouco mais, entrarmos na lei de parcelamento, uso e ocupação do solo. Talvez essa seja a estrutura básica do desenvolvimento da nossa cidade, o plano diretor, mas ele está em tramitação na Câmara. E eu faço questão de apresentar uma proposta, discutir essa proposta com os vereadores, discutir essa proposta com a sociedade belo-horizontina, e nós vamos ter muitas oportunidades para isso. O presidente da Câmara, o Wellington Magalhães, já nos garantiu que não vai colocar o projeto do plano diretor enquanto nós não tivermos obtido um consenso, e os debates começaram na última terça-feira. E é assim... Ao longo do debate, vereador, eu quero que estendamos por essa questão do que é o plano diretor. Vamos falar mais sobre isso. Doutora Samanta, quando no início do programa você disse de que era preciso falar mais, debater mais, o legislador produz o seu
instrumento de trabalho, né, como técnica de direito. O que você pensa dessa história toda? Eu penso que o Brasil, em geral, tem esse problema. É um problema que eu e a Vera estávamos, inclusive, discutindo lá fora, que é a questão cultural. A questão do ruído, a questão da música alta, é uma questão extremamente importante. Eu, inclusive, acho louvável a iniciativa do vereador, e não se trata aqui de discutir quem está certo, quem está errado, discutir se a lei é inconstitucional, se ela está errada, não é isso. Mas sim debater. Esta é a saída para a melhoria da nossa sociedade? Essa realmente é a solução para melhorar o bem-estar social, que é o que é o que a Constituição como um todo busca? Eu entendo que não. Então, entendo que nesta alteração não foi tomado o cuidado de perceber a necessidade em geral da sociedade belo-horizontina, mas foi focada a mudança apenas em um setor, que é o setor de bar e restaurante, e o setor, e os músicos, claro. E isso não resolve o problema. Porque proibir a música após as 11 horas, em ambiente externo, ou sem tratamento acústico, quando há toldos, não resolve o problema do barulho em Belo Horizonte. Então, quando o vereador coloca que houve um debate público extenso, várias audiências, os músicos não foram representados? De fato, não. Não, os músicos não foram representados. Talvez o sindicato dos músicos, a ordem dos músicos, mas infelizmente neste momento da nossa história, estas estruturas, pelo menos aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não são de fato nossos representantes. 11 horas é um número muito duro, né? A questão, mais do que 11 horas, eu diria que é a questão dos dBs, da questão dos decibéis, que nos remete à Lei 9505 de 2008. 60 decibéis no período vespertino, de 19h01 até, aliás, minto, 19 a 22h59 ou 19h01, 22 horas, é algo que, veja bem, um saxofone e uma guitarra tocando de forma educada, já nos dá mais de 70 decibéis. Só os barulhos, por exemplo, de um bar sem música alguma, nem mecânica, nem ao vivo, só o barulho de fundo vai nos dar acima de 70 decibéis. Então, eu sinto uma necessidade de, dentro desse debate, dentro dessa qualificação desse debate, que hajam dados concretos, que o poder público, que os seus representantes, os representantes do povo, almejem que dados. Vamos medir os decibéis da cidade. Vamos ver em qual situação de fato estamos imersos. Existe conforto acústico sem a música ao vivo? Eu digo que não. Não há conforto acústico. Eu sou musicista, nós, os músicos, somos extremamente sensíveis do ponto de vista auditivo. Nós, mais que qualquer cidadão, queremos conforto acústico. Claro, isolamento, tratamento acústico são técnicas que são conhecidas, são caras. É necessário ter um plano de curto, médio e longo prazo. Nós precisamos construir essa cidade. Cidade não se constrói apenas num clique, numa lei, numa autuação. Eu não acredito nisso. Vereador, quando o senhor diz das audiências públicas, os músicos se fizeram representados, os donos de bares se fizeram representados nas audiências? Claro, claro. Discutimos muito. Mas a discussão se tornava sempre muito pouco produtiva, porque ela se transformava em uma discussão mais acirrada, e com um acusando o outro, acusações mútuas de lado a lado. Enfim,
este segmento sempre, que me desculpa a sua advogada e a própria música, sempre eu entendi, tratou com um certo deboche as audiências, as reuniões que fizemos, sempre remetendo, olha, não é responsabilidade nossa, nós não temos culpa se um frequentador do nosso bar deixa o bar e gritando pelas ruas da cidade, nós somos inocentes, nós não temos como ajudar, ou nós já fazemos muito, e isso não é verdade, não é verdade. O que é mais preciso ser feito, vereador? É preciso ser feito, no mínimo, um trabalho de conscientização, tanto dos bares, e esse trabalho precisa ser feito, a origem dele é realmente o bar. Conscientizar o usuário. Ele não pode, de forma indiscriminada, abusar da emissão de ruídos. Mas e por que músico? Porque a música concorre com o usuário do bar, com o frequentador. O frequentador está, né, numa mesa de bar, o músico aumenta o volume da música, ele aumenta o volume da sua voz para conseguir se fazer entender, porque ninguém vai ao bar para ficar olhando, né, ele vai para se interagir. E nessa interação existe uma espiral ascendente de poluição sonora que compromete a qualidade de vida de toda a vizinhança. Vamos a um breve intervalo. Fique conosco.